Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje com uma convidada, e se você acompanha o Lar Montessori, você sabe que convidados não são uma coisa comum do Lar Montessori. Então, esse é um momento mais do que feliz para mim. Eu estou aqui com a Sheila Nogueira. A Sheila Nogueira é conhecida hoje como fundadora do Instagram Despertar Montessori, mas ela tem uma história linda em Montessori. Nós começamos quase juntos, eu comecei uns anos antes, e aí nós nos encontramos em seguida em uma sala deste tamanho, que praticamente não tinha material, praticamente não tinha recursos, e a gente aprendeu um monte sobre Montessori ali. Ali foi o começo da trajetória da Sheila em Montessori, que depois foi muito mais longe. Ela se formou pelo Centro de Educação Montessori de São Paulo, trabalhou em vários contextos diferentes, em salas super equipadas e em salas muito pouco equipadas, sabe um monte sobre como começar uma sala de aula montessoriana e como começar a introdução de uma criança na sala de aula montessoriana e como encantar uma criança para tudo que Montessori oferece, para tudo que o mundo pode oferecer à mente da criança, e é por isso que hoje a gente está aqui com ela para conversar sobre o desenvolvimento da mente matemática, as bases da mente matemática. Boa noite, Sheila. Boa noite, Gabriel. Obrigada pelo convite. Imagina, prazer é todo meu, todo nosso. A gente vai começar com uma pergunta, se você não se incomoda já de imediato. A matemática em Montessori não é uma matéria, não é uma disciplina, não é uma coisa que a gente faz das 9 às 11h15 toda segunda-feira. A matemática é uma coisa que existe no mundo, que está à nossa volta o tempo todo. E, e então a minha primeira pergunta para você é nessa direção. Como é que a matemática aparece espontaneamente na vida da criança e como que a educação dessa criança pode ajudar ou às vezes atrapalhar essa relação espontânea da criança com a matemática do mundo? Sabe, Gabriel, nesse caminho, trabalhando Montessori, eu fui percebendo que nós adultos, temos aquela vontade imensa de ir para o caderno, quanto é um mais um, né? Acho que é o caminho do ensino convencional e que todos, a maioria, dos adultos viveram. E quando a gente consegue enxergar o mundo, ampliar esse mundo, sair de dentro de um cômodo, de uma sala, ele é tão rico, tem tantas coisas a oferecer à criança. Então, o caminho que a gente pensa, para a criança é perceber esse preparo do ambiente, né? Então, permite que a criança ela explore o mundo através das mãos e da mente. Então, eu vou convidar você a fazer um exercício que eu acho que é interessante para a gente sentir esse mundo, um pedacinho dele. Vamos lá? Ó, Vamos pega lá, um o meu microfone objeto. estava no mudo, mas vamos lá. Diga. Ah, vamos lá, desculpa. Imagina. Pega um objeto, Gabriel, qualquer objeto. Eu tenho meio limão. Quando eu estou fazendo reunião, eu tomo água com limão, eu tenho meio limão. Serve? Maravilha, serve, ótimo, meio limão. Espontâneo esse objeto. É, inadequado, Conta, inclusive, mas vamos lá. conta para mim o que você enxerga de matemática nesse limão. Onde tem matemática aí? Nele todinho, né? Nele A todinho. gente tem circunferência, círculo, tem a circunferência branca e o círculo, tem meia esfera, não sei se isso tem um nome em geometria, tem alguma coisa perto de simetria, não exatamente simetria, mas alguma coisa perto de simetria, assim talvez. Uhum. Frações, ou alguma coisa que parece frações para o olhar de um adulto, talvez, e tem uma disposição dos gominhos do limão que eu acho que tem um padrão. Eu não sou muito excelente nessas coisas, mas parece ter um padrão entre os gominhos. Então, sim, tem coisas. Eu acho que tem mais coisas, mas de bater o olho é isso. Gabriel, percebeu a matemática acontecendo? Então é assim, muitas vezes a gente insiste naquela questão, de colocar a criança sentada para aprender quanto é um mais um, insistindo na quantidade, no símbolo, mas está aí, está na nossa frente, está dentro da nossa casa, está ali fora, está na árvore, está em todo o ambiente essa matemática. E o interessante é que ela aprende, ela conquista isso de uma forma espontânea.
A gente não precisa dizer para ela que o limão tem, né, ele é, aí no seu caso, meio limão. Quando ela bate o olho, ela vai entender que ali tem um meio limão. O interessante é essa conexão da matemática com a linguagem, né, e com todo o conhecimento de mundo. Então, a gente pegou um simples meio limão e nele tem tanta cultura, tanta linguagem, tanta matemática. Então, é isso que a gente quer compartilhar com vocês, né, com todos. É mostrar que o ambiente, quando a gente oferece e deixa a criança tocar nesse ambiente, né, ele permite tanto conhecimento, é a textura, é saber que ele tem uma dimensão, é saber que ele tem uma forma, é saber que ele tem quantidade, enfim. Então, realmente, é permitir que a criança toque e explore esse ambiente. Sheila, eu vou te fazer uma pergunta que eu não tinha pensado em te fazer, mas que o limão me fez fazer. Que lindo. A criança tem um mundo inteiro em volta dela, o pessoal que conhece um pouquinho mais de Montessori sabe da importância dessa criança poder absorver esse ambiente. De um ponto de vista prático, de um ponto de vista de dia a dia, o que é que a gente pode fazer como adulto? Vamos pensar muitas vezes agora pai e mãe, porque a gente está numa pandemia, então, de alguma Uhum. maneira, quase sempre pai e mãe, mas inclusive professor. O que que a gente pode fazer para que essa criança tenha a liberdade de ver o que a gente viu, assim, de pegar no limão e olhar, de mexer nas coisas? O que que a gente pode fazer para que ela tenha essa chance? A gente fala muito em ambiente preparado, né? Então, é preparar esse ambiente para a criança, né? Então, é ir para a cozinha com essa criança, preparar um suco para essa criança, e até, quando possível, a uma feira, né? E deixar essa criança, ensinar essa criança a fazer uma compra, né? Ao mercado, enfim. A gente sabe que a gente está em meio de uma pandemia, como a gente acabou de falar, mas quando possível, né? Colocar a criança em ação. Então, colocar essa criança, né, para o mundo, né, e não ter o receio de mostrar como isso funciona, né? Então, a criança é capaz, ela consegue. Basta a gente colocar a criança no centro, né, dessa questão. Então, realmente, é levar a criança para as atividades. Não atividades como de caderno, de estante, não é isso que a gente está falando nesse momento. Mas, realmente, a atividade que o mundo proporciona para ela, né? Então, realmente, é levar a criança para a vida ativa. Eu acho que é acreditar nessa criança. Eu acho que seria um caminho, Gabriel. Obrigado. É, Obrigada a você. vale a pena olhar para o ambiente que nós oferecemos para essa criança, assim, como é que pode ser esse olhar, se vale a pena, e o que que a gente pode fazer como adulto, mesmo com uma criança, de novo, né? Porque a gente não fala de matemática como disciplina em Montessori, a gente não está pensando na matemática só quando a criança tem 7, 8, 9, 15 anos de idade. A gente está pensando no desenvolvimento da mente matemática. Então, a gente está pensando mesmo naquela criança que tem ali 2, 3 anos, ela tem essa mente em desenvolvimento, né? O que que a gente pode fazer como adulto, mas com o ambiente, para que ele seja, para que ele ofereça para a criança essa possibilidade? O primeiro passo que a gente fala na filosofia, metodologia Montessori, é a observação. Então, a gente observar esse ambiente para atingir a criança, né? E aí, é realmente colocar coisas na altura dela, né? Permitir que ela toque naquelas coisas, né? Então, uma criança que está engatinhando, por exemplo, né, nessa fase, ela também toca na matemática. Então, se a gente colocar lá no alto, a criança não vai conseguir tocar na matemática, mas aqui embaixo, sim, né? Então, a gente precisa enxergar essa criança, observar cada fase que ela vive, para conseguir preparar, né, esse ambiente para todos. Então, a gente fala que a matemática vem desde o nascimento, né, esse trabalho da mente matemática desde o nascimento até a vida aí completa da criança, né? Então, acho que é um caminho interessante. Quando meu filho era pequeno, ele tinha 2 anos e meio, quase 3 anos de idade. Eu já contei essa história 400 vezes, mas é uma das minhas favoritas. Eu vou usar ela de novo, só que de outro jeito. A gente Uhum. estava caminhando na direção de uma padaria. A gente ia tomar um suco de laranja na padaria. Era o passeio que a gente fazia.
Ele adorava suco de laranja e a padaria era perto o suficiente, a gente ia andando, né? E aí, no meio do caminho, ele parou numa escadinha. E normalmente eu conto essa história falando do orgulho do adulto e da impaciência do adulto de deixar a criança subir e descer e fazer o que ela precisa fazer, né? E naquele momento, e por anos, na verdade, por vários anos, uns 5 anos, eu só vi nesse movimento dele, movimento. Né? Eu só pensava que ele estava subindo e estava descendo, e era movimento, e isso era essencial. E aí, de 3 anos para cá, mais ou menos, eu olhei com outro olhar para esse mesmo episódio. Assim, ele subia num ritmo e ele descia num ritmo. Era 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele não contava ainda, né? Mas era isso. Ele subia num ritmo e ele descia num ritmo. E eu fiquei pensando em quanto a gente inibe em termos de desenvolvimento quando a gente interrompe um ritmo. Quando a criança está fazendo uma coisa que é pré-número, mas que já é quantidade, já é conta de algum jeito, né? Como é que você vê isso na sala? Assim, isso aparece? Gabriel, vou por um exemplo que aconteceu hoje, exatamente hoje. Eu tenho uma criança, várias, 3 a 6 anos, a sala que eu atuo, e hoje uma criança com 3 anos e meio, pela primeira vez, ela começou a se trocar sozinha. Partiu dela, né, depois de todo o processo apresentado, e foi legal, porque no banheiro tem uma cadeira que o assento é quadricular, né, quadrado. Ela falou quadrado. Aí convidei para trocar de roupa, foi, ainda não tem não é espontâneo trocar, né? Quando tá molhado, deixa um tempo, enfim. Era necessário, convidei, foi e ele troca. E aí foi legal, tirou a roupa, ele usa a fralda, ele fez todo o processo sozinho, sentou na cadeira, ele percebeu que aquela cadeira era, ele falou quadrada, ele percebeu que ali tinha um quadrado. Eu olhei, quadrado. Naquele momento, eu poderia ter dado um texto para ele, né? Mas não é isso que a gente faz. A gente só fala, um quadrado. O que a criança falou, eu repeti, sabe? E ali são muitos processos acontecendo, né? Então, eu deixei que a criança continuasse o pensamento dela. Ela percebeu tantas coisas naquele processo de trocar roupa. Então, ali, de um quadrado, né, futuramente, outras coisas chegarão pra gente, mas aqui na mente dela já tem muitas questões formadas, sabe, em processo. Então, ali eu vi que foi um tempo de quase 10 minutos, uma criança trocando roupa, percebeu o formato daquela cadeira, do assento daquela cadeira, né, e muitas outras coisas que ainda ele não colocou no ambiente pra gente, né, mas dentro da mente dele tem muitas coisas acontecendo. Então, foi bem bonito observar. E nisso no ambiente as crianças pegam o prato, olha, parece a forma tal que está lá na estante, sabe? Começam a fazer comparações incríveis, assim, é bem legal. Então, isso é o trabalho que o adulto, permitir a criança agir, né? Não falar por ela. Quando a gente fala ou faz por ela, a gente cria uma barreira, né? Uma barreira psíquica ali. Então, a gente ouve a criança e deixa fluir naquele ambiente tudo que ela colocou em prática. Acho que é isso. Sheila, eu quero te dar a chance, na verdade, de continuar o que você já estava dizendo. Você tem muita história, e sempre que eu te escuto falar de Montessori, você conta coisas que você viu crianças fazendo. Tem mais, assim, eu acho que é útil para todos nós escutar um pouco sobre a criança pelos olhos de alguém que está muito, não só habituada, mas muito preparada para a observação dessas crianças. Tem mais situações que você queira compartilhar com a gente dessa matemática permeando essa vida da criança? Tem, Gabriel, tem várias histórias emocionantes. Emocionantes mesmo, porque o nosso coração fica bem grande. Falando em vida prática, a gente pensa lá no trabalho de transferência com colher, por exemplo, né? Tem alguns grãos, as tigelinhas e a colher para transferir. E ali é matemática pura, né? Então ali tem forma, tem quantidade, enfim, tem muitas questões. E aí você nota a criança no primeiro momento só transferindo. Aí ela repete, processo de repetição, né, do trabalho. Na próxima, ela já está pondo o dedinho também. E ali, a nossa vontade é fazer o quê? Não põe o dedo, porque é para usar a colher para transferir.
Não, a gente não faz isso. A gente permite a criança continuar porque ali ele não está causando um problema para o material. Tá tudo bem. Nem para ela, nem para ninguém. Toca a vida. E aí, só o dedinho trabalhando, né? Movimento de pinça. E de repente, nas próximas repetições, você começa a ouvir 9, 1, 2, 3, 7, 10, pulando, né? Porque ainda ela não quantifica, mas está tentando. Essa mente próxima lá dos 4 anos, mais ou menos, um pouquinho mais para baixo, dependendo, né? Ou para cima. Então, ela está tentando ali, né? A mente está entendendo como o processo para quantificar. Ela está chegando lá na matemática direta, praticamente. Então, é isso. Quando a gente permite a criança fazer, né? Acontece as repetições, ali a criança internaliza aquele processo que está na estante. Então, a estante não é um processo para acontecer aleatoriamente, fazer, não é para a criança fazer. Ela tem que gostar daquilo que ela está fazendo. E quando ela gosta, ela não só aprende, né? Mas ela desenvolve o interior. Então, o objetivo daquela estante não é um trabalho como o ensino convencional, né? Quanto é 1 mais 1, né? Põe isso para cá e para lá. Não. Montessori ali naquela estante tem uma profundidade, uma intensidade que na verdade é construir aquela criança. Então, quando ela segura um objeto, né, ela, sem a gente pedir, ela conta aquele objeto, né, olha quanta coisa ela está colocando que ela trouxe desse mundo, né, que ela colocou desse mundo. Eu acho que é esse o caminho. Esse é um dos exemplos, teria outros para colocar também, né, próximas oportunidades. A gente vai ter, ainda bem a gente vai ter. Nesse momento a gente não corrige, né, Sheila? Só para deixar isso muito claro, essa criança que Não. está passando o feijãozinho, que está recitando números meio aleatoriamente, ela está desenvolvendo uma pré-percepção de quantidade. Não é momento de corrigir coisa nenhuma, né? Exato, Gabriel. Não, a gente não corrige. Ali ela tá. É o trabalho da mente matemática, né? Então, não é porque tem uma colher que ela tem que transferir com a colher. Claro, o objetivo ali é transferir com colher. Obviamente que a gente observa a criança, talvez, assim, a gente fala que a observação é bem ampla, né? Pode ter casos de crianças que ainda têm a necessidade de transferir com a ponta do dedo, com as mãos, tudo bem. Então, ainda ela não chegou no processo da colher, por isso que a observação é muito ampla, né? A gente tem que tomar cuidado com isso também. Mas, falando desta criança, diga, Gabriel. Não, mas também não corrige número, né? Não chega para ele e diz, olha, Não não, é corrige. 1, é 2, é 3. Essa é Não, uma não. preocupação, assim. Exatamente. Não, a gente não corrige. A criança está trabalhando a mente dela. Então, é um processo de transferência com muito envolvimento ali desde uma cultura, né? Desde cultura, e ali a quantidade, enfim, as formas, com a matemática. A gente não corrige, não precisa corrigir, né? Ali deixa a criança explorar a mente dela o máximo que ela tiver necessidade. Deixar ela à vontade mesmo. Muito legal. Pessoal, se você está aqui agora, você sabe que a gente vai ter um curso de matemática. Não é surpresa, essas mini aulas antecedem as inscrições desse curso. E a gente vai ter mais chance de conversar com a Sheila. Eu quero fazer uma última pergunta antes da gente encerrar. Quando eu fiz a minha formação em Montessori, as pessoas ao meu redor, assim que a gente começou a ver matemática, as pessoas ao meu redor estavam com os olhos desse tamanho, pulando da cadeira, querendo pegar no material, e essa é a reação de 98 a cada 100 pessoas que fazem uma formação em Montessori ou que conhecem a matemática em Montessori. Não foi a minha reação porque eu tinha sido aluno de uma escola Montessori, então aquilo para mim era a matemática. Mas eu sei que também não foi a sua reação, Sheila. Por que não foi a sua reação? Gabriel, eu vim de ensino convencional, né? Minha mudança aconteceu junto com você, né? A gente fez esse caminho. E eu sabia que tinha alguma coisa diferente ali que eu tentava fazer e não tinha certeza que eu estava fazendo, porque ainda não conhecia Montessori antes de conhecer Montessori. Ficou linda essa frase, mas vamos lá. E aí, quando eu fui para a formação, eu achei os materiais lindos, que eu não tinha visto quase nada de material, a gente sabe disso, né? Eu achei lindo, mas eu acho que eu tinha entendido a filosofia, sabe? O toque lá da filosofia Montessori. Então, a minha preocupação naquele momento, sim, era entender aqueles materiais maravilhosos,
Mas, ao mesmo tempo, como eu vivi aquela questão de tirar coisas de dentro de um baú, por exemplo, né, os materiais que eu montava, aquele ambiente simples, não foi tão assim, uau, sabe? Eu senti uma importância muito grande, como até hoje eu sinto, né, um carinho muito grande em tocar naqueles materiais e uma profundidade intensa ali, bem grande. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que eu sabia como colocar aquilo ali para a criança. Eu só precisava da apresentação, da parte técnica, sabe? Então, foi uma coisa tão natural, parece estranho dizer, mas acho que estava dentro de mim. Eu acho que é isso, acho que estava dentro de mim, sabe? E aí, com o tempo, a gente vai estudando, até hoje a gente continua estudando, a gente nunca para, né? E a gente vai aperfeiçoando esse toque. Mas é uma questão do trabalho do adulto mesmo. Quando eu bati o olho, eu falei, tá, entendi como funciona a Montessori, então agora eu vou aprender a técnica, que são as apresentações, né? Eu acho que é por aí. Sheila, muito obrigado. Você quer falar mais alguma coisa? Desculpa. Não, eu só ia concluir porque deu vontade. Pode Na falar, eu verdade, corto você depois. falou, claro, imagina, sobre a criança, né? E é isso. A gente às vezes se preocupa tanto com o material, ele é importante, a gente sabe que é muito importante, mas se a gente não entender a criança, o material não funciona, sabe? Então, assim, não adianta ter material e não ter a criança, né? A gente precisa desse conjunto. Então, acho que é isso que eu queria deixar. Obrigado. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente teve essa aula, é por isso que a gente vai ter a aula da Camila daqui 2 dias, e é por isso que a gente vai ter mais uma terceira aula comigo daqui 4 dias, aproximadamente. É isso, daqui 4 dias. Esse nosso começo é para a gente entender isso, para a gente entender que mente é essa e como é que essa mente da criança está começando a formar a matemática lá dentro. A matemática não é uma coisa que está só lá fora. A matemática é um produto da interação entre o ser humano e o mundo, não é? Sheila, muito obrigado. E a todo mundo que está conosco, até logo. Quando eu entendi Montessori, eu comecei a ver a matemática, né, no curso, em tudo. Não foi tão uau, assim, foi uau sim, mas eu tinha entendido aquele negócio, sabe? Então assim, não foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo realidade ali para mim. Eu falei, é isso que tem que acontecer, sabe? Foi mais um clique de realidade, foi isso que tem que acontecer.